Olá, olá, boa noite. Quem me acompanha, bem-vindos. Eu sou Sheila Damian e essa é mais uma live que a gente promove para bater um papo com você sobre a parentalidade, como ser pais de adolescentes hoje em dia. Boa noite. Oi, Sandro, tudo bem? Jaqueline, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Bom, eu vou começar porque a gente tem esse horário aí marcado. Eu agradeço aí a pontualidade, me atrasei um pouquinho também. Então, o papo de hoje é uma conversa mesmo, uma troca que eu queria ter com vocês sobre como ser pai e mãe de adolescente hoje em dia. Eu particularmente tenho ficado meio que de saco cheio também de ser frequentemente alvo de críticas gerais, né? Generalizadas sobre a geração nova de pais e até dos jovens de hoje. E aí eu queria conversar com vocês, queria saber, perguntando primeiro a vocês, vocês sentem essa pressão ou essa crítica sobre vocês? Vocês já escutaram críticas ou sentem da mesma forma? Eu, por exemplo, eu em diferentes frentes, diferentes grupos sociais, na família, entre os amigos, enfim, em todas as frentes eu encontro comentários bastante duros sobre a nova geração de pais. E aí eu queria saber de vocês, vocês também escutam? Vocês já notaram isso ou não? Isso passou desapercebido? Não sente? Fala aqui pra mim primeiro. Quero saber de vocês. Bom, eu, na minha história, eu me tornei mãe de adolescente, viúva, e passei bastante dificuldades, né? E nessas dificuldades, obviamente por estar sozinha, não ter com quem dividir a grande responsabilidade, isso ainda ficou ainda pior, porque além da responsabilidade total, eu de fato não sabia como ser mãe de adolescente, não tinha ideia de que teria alguma forma de ser pai e mãe de adolescente diferente do que era de criança. Por mais que eu escutasse que seria difícil, que lidar com adolescente é difícil, que eu esperasse a fase chegar, porque aí eu ia ver o que era educar, como seria, né, complicado essa fase, eu sinceramente eu não sabia que teria que repensar como que eu atuaria com meus filhos. E eu continuei sendo a mãe de criança, mesmo sabendo que ele estava na adolescência. E sendo mãe de criança, sinceramente, eu esperava que ele acatasse tudo que eu falasse. Eu estava realmente segura de que eu tinha não só a autoridade como mãe, mas também o grau de influência suficiente para fazê-lo e convencê-lo a fazer tudo o que eu quisesse. Lé do engano. Tudo errado. Na prática, tudo aconteceu ao contrário, né? Veio a era das contestações, das reclamações, de não aceitar prontamente o que eu queria ou o que eu mandava fazer. E certamente é isso que você vive em casa também. E aí vem toda aquela enxurrada de clichês, rótulos que a gente vem discutindo no blog frequentemente, das gerações anteriores, dizendo que, além de tudo, os pais de hoje não sabem dar limites, não sabem dar regras, não sabem controlar os seus filhos, não sabem educá-los. Com o tempo isso foi me cansando, na verdade. No início eu me sentia insegura. Eu escutava as críticas e aí eu fazia
o que eles mandavam. E eles mandavam bastante. Eles, eu digo, as gerações anteriores, né? Os pais já de adultos, já pais mais velhos, que não lidam com adolescente hoje em dia, que particularmente não devem nem ter paciência para isso. Já foi a fase. Então eu seguia os conselhos deles. Eu era dura, eu apertava ainda mais o filho, eu chamava mais atenção, eu criticava, eu me tornei uma mãe autoritária mesmo. E isso não trazia resultados que eu esperava, pelo contrário. Eram mais brigas, mais conflitos, mais frustrações, mais críticas. E aí, dia após dia, eu ia escutando cada vez mais os maus comentários. Ah, porque você não pode fazer isso. Ah, porque ele tem que fazer aquilo. Frases bem diretivas, né? Você não pode, você tem que. Tudo muito na imposição. E eu completamente perdida. Eu falei, gente, o que eu faço então, né? Meu filho não me respeita, meu filho não aceita a minha autoridade, eu não sei me impor. E aí eu colocava para cima de mim toda a culpa de não saber lidar com o filho adolescente. Isso foi virando uma bola de neve e parte da história vocês já devem conhecer pelo blog, né? Que eu já contei diversas vezes em diferentes ocasiões. O relacionamento só piorando e eu completamente perdida no meio dessa confusão toda, sem saber o que fazer. E nessa ocasião, eu era profissional de RH em grandes empresas. E foi curioso que eu tive um insight uma vez, porque no ambiente corporativo, a gente vive a hierarquia, a gente vive essa busca por sucesso, status, poder, cargos novos, né? E a gente se baseia muito na capacitação, na gente se preparar para cargos futuros, para próximos passos. E quando eu estava em RH, eu lidava com pessoas. Então, não só lidava, como eu cuidava de pessoas. Eu era responsável por cuidar e incentivar, fomentar o desenvolvimento dessas pessoas, orientar. E quando eu tive o insight de que havia uma proximidade das funções entre a minha função na empresa e em casa, aquilo foi ficando cada vez mais evidente para mim. Como que eu era uma profissional de sucesso numa empresa, cuidando de pessoas, e dentro de casa eu encontrava tanta dificuldade de lidar com os meus filhos, de educar meus filhos, de capacitar meus filhos, de conviver com eles. E aquilo foi num crescente que eu fiquei cada vez mais interessada em desbravar e fazer essa associação com uma forma de encontrar saídas, uma forma de eu me capacitar como mãe de adolescente. Isso virou tema de uma das minhas palestras. Então, o que a gente está falando hoje aqui é só uma pincelada que eu estou dando sobre o que eu muitas vezes eu levo para escolas, eu levo para empresas, eu tive uma participação em uma bienal em que eu tive a oportunidade de falar mais profundamente sobre isso. E esse paralelo que eu comecei a traçar entre a vida profissional e a familiar foi me abrindo realmente caminhos. E um dos achados que eu tive foi essa necessidade da gente, como pais de adolescentes, a gente também se capacitar para isso. Porque quando a gente se torna pai e mãe, a gente acha que a gente sendo... Primeiro a gente tem que ser líder, isso é fato. Mas a gente acha que a vida vai ensinando, né? Que aos trancos e barrancos a gente vai lidando com as situações e vai utilizando o conhecimento, a experiência dos nossos pais, porque a gente não passou ainda por isso, e repete os padrões, os modelos, acreditando que isso vai trazer os resultados que a gente teve no passado. Só que hoje o contexto é muito diferente. E isso é outro tema que eu venho falando bastante no blog. A gente está vivendo uma era bastante diferente e é muito mais diferente do que simplesmente um conflito de gerações que a gente costumava elucidar, né? A gente costumava falar que isso é um conflito de geração, as diferenças entre as gerações causam isso. Mas a gente está passando hoje mais do que conflito de geração. A gente está vivendo uma real transformação
enorme em todas as frentes, em todas as relações. Relações pessoais, relações de trabalho. O mundo mudou e a gente já está, durante essa mudança, vivendo como a gente consegue. Então, voltando para a questão do paralelo que eu faço de vida corporativa, que foi a minha experiência profissional, mas você provavelmente em sua profissão, você pode fazer a mesma relação tranquilamente. A gente está sempre buscando um aprimoramento. A gente está sempre buscando melhorar a nossa capacitação, aprender, estudando, trocando melhores práticas, né, com outros profissionais, assumindo ou pedindo ou contando com profissionais mais experientes para poder ser aquele mentor que pode te auxiliar nos momentos difíceis, te preparar melhor para a função atual. Tudo isso é recurso para que a gente galgue novos degraus no trabalho, na profissão, na carreira. A gente se empenha nisso, a gente se sente incentivado a buscar novos cargos, né? A galgar novos degraus. E quando a gente se motiva desse jeito, a gente proativamente busca meios para conseguir isso. A gente troca de emprego se for necessário, a gente volta para a faculdade, a gente faz mais cursos. A própria empresa, quantas empresas gastam muito dinheiro em capacitação de seus colaboradores para que eles possam desempenhar melhor a sua função. E quando a gente é pai e mãe, o que a gente faz para a gente se tornar melhor pai e mãe? No meu caso, na minha experiência, minha humilde experiência, eu não buscava isso mais não. Eu me tornei mãe de adolescentes achando que eu já tinha aprendido, já sabia o que tinha que saber para ser mãe. E que isso me bastava. Que a experiência dos meus pais provavelmente ia me ajudar, que a minha família, com a experiência deles, iam me trazer as saídas e o dia a dia ia me mostrar. Só que o dia a dia começou a me mostrar outra situação, bem diferente, apesar das profecias, né? De que conviver com o filho seria difícil. Me trouxe uma situação completamente intragável. Chegou um ponto que realmente eu não sabia mais do que dispor para poder reverter o quadro de insucesso com meu filho adolescente. E aí eu comecei realmente a buscar essas informações aonde? Na escola, na internet, porque agora a gente tem, né, o mundo na mão, mundo de informações na mão, grupos, leituras, e tudo isso vinha recheado de muita mesmice. Mesmice no sentido de repetir os padrões que a gente, inconscientemente, a gente repete, dos clichês, das frases feitas, das piadas, né? E isso não estava contribuindo para nada, para nada. Eu não conseguia realmente mudar o meu quadro. Não sei se vocês tiveram algum insight, alguma informação, alguma fonte que pudesse efetivamente te ajudar a melhorar a situação com o filho adolescente. Eu não tive. Então, nessa batida, eu comecei a perceber que, de fato, da mesma forma que no meu trabalho eu precisava me capacitar, como mãe de adolescente eu também precisaria me capacitar. E de que forma? Você deve estar se perguntando, né? Tá bom, mas e aí? Porque quando a gente é profissional, a gente sabe que cursos fazer, né? Mas quando a gente se torna pai e mãe, a gente não tem os cursos padrões, né? Como ser mãe e pai, até porque não existe uma fórmula única. Mas existem algumas diretrizes que ajudam muito a gente. Ajudam a encarar essa missão com mais conhecimento de causa e isso ajuda muito. Porque em vez de a gente ficar repetindo que adolescente é difícil, que a fase é assim mesmo, quando a gente descobre que existem meios de conviver em vez de lidar com o filho, a gente convive com o filho adolescente, a gente se abre para um mundo de possibilidades. E o mundo de possibilidades é o que a gente vive hoje, né? Com toda essa globalização, com todas essas mudanças de relações,
a gente realmente está vivendo inúmero, vivendo inúmeras possibilidades de fazer diferente. E foi pensando em fazer diferente que eu comecei a buscar pessoas e autores profissionais que pensassem diferente sobre a adolescência, que trouxessem conhecimento científico sobre a fase, em vez de achômetros. Ah, porque os adolescentes são rebeldes. Tá, mas você sabe por que eles são tidos como rebeldes? É simplesmente um estalo e ele virou um rebelde, ele virou um sem educação, ele virou agressivo. Você sabe por que ele tem rompantes de mau humor? Você entende o adolescente? Isso tudo começou a pipocar de uma forma tão natural à medida que eu ia fuxicando cada vez mais sobre esse mundo adolescente, que eu fui ficando cada vez mais interessada em saber mais sobre a adolescência. Então eu fugi daquela seara de frases feitas e comecei a tomar aversão a elas. Aversão a ponto de hoje ser uma das maiores defensoras dos jovens da atualidade. Todas essas críticas que a gente recebe como pais de adolescentes também vêm recheadas de críticas ao jovem de hoje. E você já deve ter escutado várias delas. Que o jovem de hoje é doente, está doente, até de certa forma eu até acredito que esteja mesmo, e aí eu tenho a minha visão sobre isso, a gente pode conversar em outra ocasião sobre isso. Mas que eles são superficiais, que eles são inseguros, e aí vai uma série, uma lista de deméritos do jovem. Só que junto vai também a nossa função como pai e mãe. E isso caiu muito forte em mim porque se criticam o meu filho pelo que ele é hoje, certamente eu tenho uma grande participação nisso. E aí eu tomei para mim a responsabilidade de começar a mudar isso, de começar a buscar meios de melhorar isso e talvez até remediar coisas que eu já tinha feito e que estavam erradas. E aí começaram outras críticas. As críticas que vieram foram no sentido de, era o que faltava. Eu, mãe, vou ter que aprender, vou ter que mudar para lidar com meu filho adolescente, era o que me faltava. Isso virou artigo. Eu tenho um artigo exatamente com essa frase. Ser mãe de adolescente hoje era o que me tenho que aprender a ser mãe de adolescente, era o que me faltava. Isso foi uma frase que eu escutei de um pai. Ele torceu o nariz, virou para mim com cara de não precisa nem dizer, né? Torceu o nariz para mim e falou assim: era o que me faltava. Eu ter que mudar para conviver com meu filho. Gente, isso, sinceramente, para mim não me machuca o ego em nada. Pelo contrário, eu acho que foi um dos fatores que mais me ajudou, uma das atitudes que mais me ajudou a voltar a conviver com meu filho e a lidar com ele e a me relacionar, me reconectar com ele, foi exatamente a minha mudança. E a minha mudança veio a partir da minha capacitação. E a capacitação da gente tem que ser fundamentada em conhecimento de gente que sabe, de gente que é isenta de rótulos, que está aberta a discutir o assunto com propriedade de quem estuda sobre o assunto e de quem vive esse mundo de hoje de mente aberta para saber que ele mudou, que não existem mais aqueles padrões do passado que vão resolver o nosso presente e futuro. Vocês já se deram conta da enorme responsabilidade que é formar uma outra pessoa? Eu, sinceramente, quando tive filho, eu não tinha essa noção. Eu não sei se vocês tiveram quando tiveram seu primeiro filho. Eu fui levada pelas convenções de ter filho, era um desejo, mas eu não tinha a responsabilidade que eu tenho hoje, a consciência da responsabilidade. E quando a gente começa a se tornar mais consciente da responsabilidade da gente mesmo, a gente começa a ficar mais preocupado em fazer a coisa certa e em prestar atenção mais nas nossas atitudes, na forma como a gente
lida com, não só com o filho adolescente, mas com as pessoas em geral, com o mundo. E num mundo tão cheio de possibilidades e tão polarizado também, que todo mundo tem opinião para tudo, todo mundo tem um achômetro para tudo, é importante que a gente saiba até onde a gente pode ir nas nossas opiniões, embasados em conhecimento. E a minha proposta hoje para vocês é muito mais de reflexão. Se vocês quiserem, por favor, comentem, tragam suas opiniões, mas é de uma reflexão sobre nós mesmos, como pai e mãe de adolescentes. Até que ponto a gente está realmente se capacitando com conhecimento, com experiências boas, trocas de experiências que possam ajudar a melhorar esse relacionamento. Na prática, eu comecei a mudar com leituras, como eu disse, né, científicas mesmo. Eu já falei diversas vezes aqui sobre o livro Cérebro Adolescente, que eu achei bárbaro, traz situações práticas, né, das experiências da pesquisadora sobre o cérebro do adolescente, como que ele funciona efetivamente e justifica muitas dos nossos clichês que a gente repete sem saber por quê, né? Então, a questão da rebeldia, dos rompantes, do mau humor, tudo isso tem uma explicação biológica. Então, descobrir isso, o que isso muda a minha vida? Para mim, mudou muita coisa. Eu deixei de encarar determinadas situações com filho adolescente em que eu achava que era comigo, contra mim, que era pessoal o problema dele, quando na verdade não é. É algo muito maior e muito mais natural e até esperado quando a gente descobre a razão disso, que a gente acaba entendendo e levando a situação, conduzindo a situação de uma forma diferente. E aí são outras habilidades que a gente precisa desenvolver. Quando eu falei no início sobre vida corporativa, vida profissional, o paralelo que eu fiz com a vida familiar, é exatamente aí. A gente se esmera em saber lidar com diferentes perfis no trabalho. A gente se esforça para tratar bem as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente lida, com quem a gente trabalha. Até que ponto eu também tenho a mesma preocupação em casa, em preservar as relações dentro de casa, em respeitar o meu filho, que é um jovem. Sim, ele é filho, tem uma questão aí de autoridade que é tua, mas isso não quer dizer que te habilita a ser desrespeitoso, a ser autoritário. Isso não te dá credenciais de nada, a não ser do respeito que é mútuo. E a partir dessa convivência em que você começa a tomar ciência de você mesmo, de seu comportamento em relação ao seu filho, você começa a descobrir que existem muitas oportunidades de melhoria aí, né? E no trabalho a gente fala isso como gaps, né? E a gente trabalha os gaps com os pontos fracos, mas da família a gente tem inúmeros que a gente pode e deve desenvolver, porque no final das contas a família é um cargo, é uma empresa que é vitalícia, é um cargo que você ocupa que é para o resto da vida e que você não vai trocar mesmo que você quisesse. No trabalho você tem possibilidade de mudar de função, de mudar de emprego, de deixar, se não estiver feliz, procurar outro local que seja melhor. Mas na família é ali o seu bem maior, que você vai dedicar toda a sua capacitação e sua habilidade para fazer dar certo. E é mais do que natural que você perceba a necessidade de você se adequar e ajustar aos tempos de hoje. Isso não é demérito, eu já cheguei a pensar que fosse, mas sinceramente, depois de tudo que eu vivi e que eu mudei e que trouxeram os resultados que eu tenho hoje, eu não me eximo de dizer que vale a pena e é mais do que necessário, é dever, porque a única saída que a gente tem de viver melhor com o filho adolescente é a gente se capacitar para viver com ele com conhecimento. E falando um pouquinho dessa capacitação, vou falar muito superficialmente, mas
eu acho que já vai poder dar uma ideia do que eu quero dizer com isso, essa capacitação, né? Que é um nome que a gente fala no ambiente corporativo. É diferente quando a gente está dentro de casa, a gente vou me capacitar para ser mãe. Mas a ideia é essa, porque eu achei que a associação tinha tudo a ver e teve, para mim teve. Quando eu fiz o paralelo sobre antigamente, né, como que era a nossa relação com pai e mãe? Era uma relação de hierarquia, né? A gente respondia a pai e mãe como que a um chefe, acatando as ordens, obedecendo e escutando quietinho o que era dito, até que quando discordava, a gente, né, não dava aqueles rompantes de cara com pai e mãe. Era uma relação mais séria, mais afastada, mais distante, né, e hierárquica. Hoje a gente vive uma relação diferente e por mais que a geração anterior estranhe, e é natural que estranhe, é a nossa realidade hoje. A relação hoje, as famílias hoje têm uma participação do filho adolescente muito mais ativa. Eles participam hoje de conversas que a gente tem que a gente nem sonhava ter com os nossos pais, pelo menos comigo. Eu não me recordo de participar de conversas sérias de família, de saber de situações controversas entre os familiares e por aí vai. Mas hoje é a nossa realidade. É uma dinâmica diferente. O jovem de hoje, ele não vive mais essa relação hierárquica, verticalizada. É o chefe e os subordinados. Existe uma relação existe a autoridade do pai e da mãe, mas é uma relação mais de parceria. E essa parceria e essa autoridade juntos podem fazer milagres. Quando você sabe e aprende como influenciar filho adolescente. Então, a grande diferença que eu descobri aí das relações do passado e do presente é que os filhos não obedecem mais pela simples autoridade. Na verdade, eles nem obedecem se eles não estiverem muito convictos de que devem obedecer ou de que compactuam da mesma ideia. Eles precisam ser influenciados, eles sentem necessidade de serem convencidos. E isso não é uma questão de demérito para os pais, é uma questão de necessidade de pais aprenderem a ser melhores pais para hoje. Porque os filhos que a gente está formando hoje, os adultos que a gente está preparando para o futuro, eles vão viver a partir de hoje para frente. E a gente já está vendo que hoje para frente é bem diferente do passado. E não faz sentido a gente querer repetir as práticas do passado que não são coerentes, não vão suprir as necessidades do hoje. Então, sabendo que essas relações mudaram, as relações de trabalho, por exemplo, da mesma forma que em casa a gente vive essa mudança de hierarquia, né? Não é nem de hierarquia, mas de relacionamento, nas empresas também já existe isso, já há algum tempo, inclusive. O chefe, não basta ser chefe para ganhar a autoridade e a confiança da sua equipe. Ele precisa ser um líder no sentido lato da palavra, no sentido real da palavra. Não é um líder espalhafatoso que a gente costuma viajar, né, imaginar que seja o líder popular, falastrão, não é nada disso. Um líder que realmente inspire a equipe a ser boa, a usar suas potencialidades e habilidades para um bem comum, para um objetivo comum. E em casa é a mesma coisa. Nós, pais e mães, precisamos ser líderes e é difícil pra caramba. A gente sabe que é difícil, mas é para isso que existem capacitações. É para isso que a gente precisa se abrir para aprender. E não se fechar achando que a gente está pronto e que sabe tudo e que tem que saber tudo. Não tem que saber tudo. A gente tem que continuar aprendendo. E aprender que as relações elas são diferentes, em cada família acontece de um jeito, mas que o dever de formar esse adulto para o futuro é igual para todo mundo, para todo pai e mãe.
E não é uma questão de gostar ou não gostar, de ser capaz ou não. É dever, é responsabilidade. E como responsável por isso, você precisa, nós precisamos saber como fazer isso hoje. Então, a questão de críticas que hoje eu escuto, eu já nem me irrito mais como antes. Essa semana o texto novo foi exatamente sobre isso, né? Foi o desabafo de mãe de adolescente, em que eu falo que eu tô de saco cheio de ouvir as gerações anteriores, ou até as gerações atuais, falando mal dos pais de adolescentes. Por quê? Porque antes de criticar, conheça. Antes de falar mal, saiba do que está falando. Porque se basear em fatos passados para me criticar hoje, é saber que não está vivendo a realidade. As condições mudaram, o contexto é outro, o mundo é outro, e escutar essas críticas hoje não faz mais sentido. Eu prefiro convidar essas pessoas a contribuir, primeiro aprendendo sobre o mundo de hoje e, quem sabe, com a sabedoria deles, da experiência deles do passado, eles trazerem alguns indicativos, alguns meios de contribuir para que hoje seja melhor. Agora, acreditar que as práticas do passado vão resolver os problemas de hoje, que muitos deles são parecidos, porque trazem os conflitos entre pais e filhos e adolescentes, como sempre aconteceu, mas sabendo que hoje o contexto é outro, não vão trazer os resultados que eles imaginam que seriam melhores. O que vocês estão achando disso? Qual a opinião de vocês sobre isso? Faz sentido o que eu estou falando? Vocês já pensaram sobre essa correlação de vida profissional e vida familiar? Dessa necessidade de se aprimorar na função de pais de adolescentes? Conta pra mim aqui um pouquinho, quero ouvir vocês. Oi, Rosângela! Quanto tempo? Vocês estão muito quietos, né? Estão pensando? Bom, pensar é bom. Aliás, pensar eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que fazer como pais de adolescentes. Porque a gente faz tanta coisa no automático, a gente reage a tudo com tanto automatismo, né? Repetindo ações, palavras, frases, que a gente acaba realmente repetindo cenas, parece até uma cena já conhecida. E a gente repete muito. E foi nessa repetição que meus filhos falavam: mãe, você é um saco. Porque realmente a gente acaba repetindo erros desnecessariamente, se tornando pessoas muito inflexíveis e repetitivas. Pensando nisso, a gente se torna uma pessoa muito chata, né? Então, eu espero que a reflexão de hoje tenha ajudado vocês a considerarem outras variáveis para serem pais melhores no sentido de conviverem melhor com o filho, de enxergarem o adolescente de uma forma diferente, porque na prática, gente, eu vivi isso e descobri um outro lado totalmente diferente do que é ser adolescente e principalmente do que é ser mãe de adolescente. No passado eu tive situações bastante difíceis e eu contei várias delas já por todo o blog, em vários textos, em várias palestras. E eu falo abertamente sobre isso porque eu sei que é a realidade de muitos pais, muitas famílias. Mas eu sei também que é possível mudar. Mas a gente precisa estar aberto a essas mudanças. A gente precisa estar mais livre dos clichês e da inflexibilidade das gerações anteriores que pensam que o autoritarismo é a chave de sucesso para hoje. Que as nossas mazelas hoje se referem à liberdade que a gente dá aos filhos. Bobagem. Muita bobagem. Então, para que a gente mude esse cenário, é importante que a gente tenha argumentos para poder discutir sobre o assunto,
fundamentado em conhecimento. E não ficar como eu ficava, por exemplo, tempos atrás, anos atrás, eu recebia as críticas, eu baixava a cabeça, saía de fininho. Porque eu me considerava desse jeito, né? Eu recebia a culpa e achava que eu era a culpada mesmo. E que eu era uma péssima mãe. Só que hoje eu vejo que muito dessa culpa era porque eu não conhecia, porque eu não sabia, porque eu não me empenhava em descobrir sobre a adolescência, em estudar mesmo, em aprender como a gente faz no trabalho. Então eu espero que essa sementinha de conhecimento, também familiar, ajude você a mudar a sua história. Porque a partir desse conhecimento, dessa troca de experiências do mundo atual, dessa informação que circula a todo momento na nossa frente e que muitas vezes a gente não digere, a gente não procura fontes seguras, fontes que realmente contribuam para esse conhecimento fundamentado, que elas sinceramente possam contribuir para a sua mudança. E o perfil de pais de adolescente hoje é esse perfil de parceria. E isso não é perder a autoridade, isso é simplesmente diferente. E sendo diferente, precisa que a gente se envolva nesse novo perfil e aprenda a desempenhar melhor essa função, sobre as necessidades do hoje. Em vez daquele autoritarismo, do controle, do mandar e ordenar, a gente precisa aprender a influenciar. E vocês vão ver que quando a gente começa a desvendar esses passos, dar esses primeiros passos e a desvendar o que tem por trás disso, a gente consegue melhorar as relações de uma forma geral, com todo mundo, não é só com o filho, não. E é por isso que Minha Mãe é um Saco se tornou meu terceiro filho. Quarto, porque eu tenho meu pet. Meu quarto filho. Porque Minha Mãe é um Saco foi essa oportunidade de reunir situações reais, da vida real, na prática, vividas por mim e por tantas outras pessoas que participam do meu meio, como pais de adolescentes, reunir as situações ao conhecimento. E essa troca depende da gente. A gente precisa cada vez mais melhorar a nossa função, melhorar o nosso desempenho, para a gente se tornar pais de adolescentes hoje, porque a gente precisa de adultos melhores para o futuro, nesse mundo tão diferente. Para encerrar, eu queria deixar para vocês algumas sugestões de leitura no blog, de alguns artigos relacionados, né? Eu mencionei alguns aqui, mas seria legal vocês visitarem, por exemplo, críticas ao jovem adolescente de hoje. O que você sabe para criticar? Ela fala muito das gerações atuais, da geração atual de jovens, né? O perfil mesmo deles, o que é as diferenças, o que eles pensam, como eles agem, qual é o perfil comportamental deles mesmos, as expectativas. Eu mencionei cargo de mãe de adolescente, pré-requisitos necessários, né? Tem um que é influência de pais de adolescentes, eu acho que isso é bem legal. Como que a gente melhora, como é que a gente aprende a influenciar, qual a diferença da influência e do autoritarismo, né? E pais orgulhosos de filho, tem motivos para isso. Sem dúvida que tem motivos. E é importante que a gente cada vez mais evidencie isso a filho adolescente. A gente na preocupação de educar, de ser firme, de manter a autoridade, de parecer o dono da situação, a gente esquece de ser carinhoso e de lembrar o filho como que a gente ama ele. Então, nunca esqueçam disso. Demonstrem esse amor. Mostrem para ele quanto que vocês são admiradores deles. Eles precisam, querem, desejam muito. E é seu papel mostrar esse seu lado também acolhedor. Tem um vídeo especificamente falando sobre liderança que eu achei muito bacana. Eu também vou deixar aqui nos comentários, depois na gravação do vídeo, o link. Mas é a Casa do Saber, não sei quantos de vocês conhecem
esse portal, casadosaber.com.br. É um canal de YouTube muito bacana, com pensadores, com professores que trazem vídeos bastante elucidativos, não para filho adolescente, maternidade, nada disso, pelo contrário. É sobre a vida, sobre questões filosóficas, sobre atualidade. É muito bacana e eu recomendo que vocês visitem esse canal, se inscrevam lá, porque tem muito material, muito conteúdo, muito bom. Fica aqui no Rio de Janeiro a sede, eles têm uma sede aqui, mas o canal ele tá sempre com vídeos novos e esse especial é do professor Armando Lorenzo. Esse professor Armando, ele fala sobre virei líder, e agora? Ele fala sobre a mudança desse degrau na vida profissional, quando você deixa de ser colaborador de uma equipe e vira líder dessa equipe. E ele discorre sobre as diferenças e as dificuldades dessa mudança. Eu acho que traz muito do que a gente estava falando aqui agora, do que eu trouxe como proposta de discussão sobre como ser líder também dentro de casa. E espero que vocês gostem das fontes, que vocês aprendam e cada vez mais se embrenhem nesse mundo de conhecimento também sobre sua família, sobre seu filho adolescente. Eu tenho certeza que sua opinião e a opinião de muitos por aí que estão ao seu redor vão mudar com relação a isso a partir da sua mudança. Fico à disposição de vocês, mantenham contato, participem do blog, comentem, compartilhem se vocês gostaram do vídeo e tamo junto. Tamo junto nessa grande jornada que é ser pai e mãe de adolescente. Um beijo para você e boa noite.